Vivemos num tempo em que muitas vezes a pureza é ridicularizada, zombada, e a busca dos prazeres parece que é o centro da nossa existência, da nossa vida. Os pecados contra a pureza, que são os pecados contra a castidade, começam a obscurecer a mente, a endurecer o coração, e o homem passa a substituir a presença de Deus, a alegria espiritual que preenche todo o seu ser, pelos prazeres carnais. Mas o que a Igreja Católica ensina sobre a castidade, sobre a pureza? E por que os pecados da carne, que são chamados o vício da luxúria, são pecados tão graves? Hoje vamos refletir sobre o dom da pureza e sobre as consequências espirituais do pecado contra esse dom que é tão precioso e tão valioso aos olhos de Deus. Viver a pureza é um desafio, mas é também um caminho de liberdade, de libertação. A pureza não é um peso, mas é uma forma de amar com o coração livre, como Cristo nos amou. Vamos aprender sobre o 6º e o 9º mandamento da lei de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Mais um passo no nosso caminho para a perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Eu não sei se você percebeu que ao mesmo tempo que nós estamos meditando sobre os mandamentos da lei de Deus, nós estamos meditando sobre os pecados capitais e os remédios para vencermos esses pecados e vivenciarmos os mandamentos da lei de Deus. Infelizmente, muitos cristãos se esqueceram de quais são os mandamentos. Com a reforma luterana, com o protestantismo, acabou também confundindo quais são os 10 mandamentos, criaram uma confusão entre o primeiro e o segundo mandamento, mas, graças a Deus, eu tenho observado que os católicos têm procurado conhecer mais a sua fé, ler mais a palavra de Deus, conhecer e viver os mandamentos do Senhor, porque afinal a gente meditou que amar a Deus é viver os seus mandamentos, e a fé sem o amor não vale nada. Assim diz São Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. E assim diz São Paulo em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que ele diz, ainda que eu tenha toda a fé que move montanhas, se eu não tiver o amor, não vale nada. E o amor é o quê? O amor a Deus é observar os seus mandamentos. Nós já meditamos sobre isso. Por isso vamos aprender sobre os 10 mandamentos. Nós já meditamos sobre o primeiro, que é o mais importante, o segundo, que é a consequência do primeiro, honrar o nome de Deus e não desrespeitar, não blasfemar o nome de Deus. E o terceiro, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu quero honrar o nome de Deus, eu vou obedecer o terceiro mandamento. Deus reservou um dia que eu dedique especialmente para honrá-lo, especialmente na hora da celebração do santo sacrifício da missa. Então esses 3 mandamentos são relativos a Deus. Os 7 outros mandamentos são relativos ao amor ao próximo. Os 10 mandamentos se resumem amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como a si mesmo. Já meditamos os 3 primeiros, amor a Deus. Esse é o centro absoluto. A gente não vai conseguir amar o próximo de verdade, com amor puro, sem receber de Deus essa força. E agora vamos para os 7 mandamentos seguintes, que refletem o amor ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, todos os outros são relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Então, junto com os mandamentos, nós vamos ver que os pecados que nos levam a desobedecer os mandamentos são os 7 pecados capitais. Todos os outros pecados saem dessa dobradiça. Capital significa cabeça. São os pecados principais. A partir desses 7, os outros pecados se desenvolvem, né? Então, os 7 pecados capitais são o orgulho, nós já vimos, já meditamos sobre o orgulho, a avareza, o apego às coisas materiais, ao dinheiro, a luxúria, não confunda luxúria com luxo. Avareza, que é o apego ao dinheiro e às coisas materiais. Luxúria tem relacionamento com o pecado da carne. Embora a palavra lembre luxo, mas não é exatamente isso. Luxúria
são os pecados carnais, os pecados contra a castidade. O pecado capital da gula, que tem relacionamento com a intemperança, o descontrole no uso do prazer, do comer e também de outras coisas, a ira, a inveja e a preguiça. A gente vai ver como esses pecados estão relacionados com a queda nos 10 mandamentos. E vamos lutar contra esses pecados com as virtudes contrárias. Contra o orgulho nós vamos usar a humildade. E agora nós vamos meditar a luxúria. Vamos meditar os 2 mandamentos que têm relação com o pecado capital da luxúria, que é o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, e o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, que também, claro, tem relação com não desejar o homem do próximo para as mulheres. O 6º mandamento tem uma relação direta com o ato do pecado contra a castidade, o ato físico. Então, os atos contra a castidade, a pornografia, a masturbação, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério e etc. São pecados concretos, praticados no seu corpo. Já o 9º mandamento não é diretamente, vai atingir o corpo também, porque vai mexer com as suas tentações, com toda a questão hormonal que mexe com o corpo, mas que é estimulado pelos seus pensamentos. Jesus vai dizer, se você ouviu dos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com a intenção de adulterar com ela no seu coração, com um olhar libidinoso, quer dizer, um olhar sensual, um olhar malicioso, um olhar pecaminoso, você já cometeu adultério. Isso foi uma revolução. Quando Jesus diz isso, Jesus é doce, é manso, Jesus diz que a gente pode ser feliz. Não, Jesus é doce e manso, mas contra o pecado Jesus cravou na sua carne o ódio ao pecado. Jesus abomina o pecado. Ele morreu na cruz para crucificar o pecado. Para você ver o que o pecado fez com Jesus. Jesus nos ensina a odiar o pecado. E Jesus não passou a mão, não. Jesus disse, vocês ouviram falar, não matar. Eu, porém, vos digo, se você se irar contra o seu irmão, disser uma palavra de ofensa a ele, você já vai prestar conta no juízo de Deus. Jesus vem trazer a profundidade de cada um dos mandamentos. Então, essa questão de só olhar com um olhar impuro, você já é adúltero. Olha só que coisa forte. Então, a gente meditou em outro encontro, São Francisco de Sales dizendo, pior do que olhar para uma mulher, que talvez desperte uma tentação, uma mulher que possa estar mal vestida, por exemplo, o pior não é o olhar, o pior é o segundo olhar. Porque olhar muitas vezes é inevitável. Agora, o alimentar a tentação, dar consentimento, como a igreja nos ensina, que o pecado não é você sentir a tentação, sentir o seu corpo gritar essa fome do pecado que a igreja chama de concupiscência. O pecado não é sentir, o pecado é consentir. Veio a tentação, mas eu lutei. Senti bastante tentação, mas eu lutei. Não só contra a castidade, contra a ira, contra outras coisas, né? Contra a preguiça. Eu senti a tentação, mas eu lutei contra ela. Agora, quando eu consenti, aí sim eu pequei. Ninguém vai para o inferno porque sentiu tentação, mas porque não quis lutar contra o pecado, contra a tentação, e deu o seu sim e ficou ali, estacionado no pecado. Deus vê a sua luta, Deus vê aqueles que estão se esforçando para viver a palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar sobre esses 2 mandamentos, sobre o 6º e o 9º mandamento. O primeiro é mais algo material, o segundo é algo imaterial. Nós já falamos um pouco do pecado contra a castidade, porque a gente meditou sobre os 3 P's. O possuir, o poder e o prazer. A gente meditou um pouco sobre a gula, esse desejo insaciável de satisfazer o prazer, e meditou um pouco sobre o pecado contra a castidade, a luxúria. Mas a gente falou muito pouco sobre o 9º mandamento, não é?
esse desejar a mulher do próximo, esse alimentar a tentação no seu pensamento, não é? Então, tomar cuidado com o 9º mandamento também, a gente vai meditar hoje. Quero lembrar para você aquilo que a gente viu sobre a Madre Mariana de Jesus Torres, esta serva de Deus que profetizou uma aparição reconhecida pela Igreja. Ela profetizou no fim do século XIX, grande parte do século XX, surgirão várias heresias, a luz preciosa da fé se apagará nas almas devido a uma corrupção quase total. Nesse tempo os ares se encherão com os espíritos de impureza, que a semelhança de um dilúvio de imundície inundará as ruas, as praças e os lugares públicos. Tamanha será a libertinagem que não haverá mais almas virginais no mundo. Já meditamos sobre isso, mas eu achei importante trazer para você aqui essa lembrança dessa profecia, lá no século XVI, sobre o tempo que nós vivemos agora. No início do século XX, em Fátima, Nossa Senhora disse que seriam introduzidas certas modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor. E ainda Jacinta comentou mais tarde que as pessoas que servem a Deus não devem seguir as tendências da moda atual. Ela disse: a igreja não tem modas, o Senhor é sempre o mesmo. Porém, depois da Revolução Sexual, que aconteceu no ano de 1968, uma grande avalanche de lama entrou em toda a sociedade. E nós não percebemos como o mal infestou toda a sociedade. É como uma pessoa que está cozinhando e de repente começa a vazar gás. E aquele cheiro de comida misturado com o cheiro de gás que aos poucos foi aparecendo, a pessoa nem percebe. Aí chega alguém de fora e diz: nossa, está um cheiro de gás, está vazando gás. É mesmo, nem percebi. Assim, nesse século, o mal foi entrando tão sutilmente, que a nossa geração deixou entrar sem perceber. Começou a ver nas novelas a imoralidade entrando. Antes, o índice de divórcio era infinitamente menor, mas era apresentado como se fosse algo comum. De repente, se tornou comum. Tudo aquilo que no meio das novelas foi apresentando como modelo de família foi fazendo uma lavagem cerebral. E isso não é o irmão Luiz Maria que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Escritores de novela disseram que eles tinham plano de destruir a moral judaico-cristã da sociedade. Não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, Dias Gomes escreveu no seu livro Apenas um Subversivo. Ele escreveu isso, ele declarou que as novelas tinham essa intenção. E nós deixamos esse mal entrar nas nossas casas e não nos demos conta do perigo e da destruição. A imoralidade foi se tornando coisa normal. Por isso Nossa Senhora passou a aparecer como nunca antes nesses tempos, alertando a gravidade. O Padre Pio diz: não poderíamos ter nascido num século pior. Olha só, gente, eu quero citar para você alguns exemplos, como por exemplo Santa Maria Goretti. Olha a mentalidade da mãe de Santa Maria Goretti. Por que Santa Maria Goretti morreu? Porque um vizinho dela, amigo dela, quis ter relações sexuais com ela. Ela é uma adolescente e ele quis ter relações com ela e ela resistiu, disse que não. Disse que aquilo era um pecado grave, gravíssimo. Um pecado que leva para o inferno. O pecado da fornicação, o sexo sem o matrimônio. O que para muitos pais católicos pode parecer normal. E Santa Maria Goretti disse não, e ali aquele jovem possuído por um espírito carnal, de ter relações sexuais com aquela jovem, matou ela. Graças a Deus, ela rezou pelo seu criminoso, pelo seu assassino, e ele se converteu. Morreu num caminho de santidade. Ela perdoou e a mãe dela perdoou também o assassino. Dona Assunta, ela estava junto com Alexandre, o assassino da filha dela, na canonização de Santa Maria Goretti, o triunfo da misericórdia de Deus. Mas uma pessoa sem muita, vamos dizer assim, inteligência, sem muito discernimento, um repórter,
trouxe uma pergunta insensata para a mãe de Santa Maria Gorete. A senhora está triste por causa da morte da sua filha, logo que ela havia morrido. Ora, uma mãe que perde uma filha cruelmente assassinada não vai estar triste? Mesmo que a gente tenha fé, a tristeza é parte do ser humano. Nós passamos pelo luto. E tanto insensata foi a pergunta, como sensata foi a resposta da Dona Assunta, mãe de Santa Maria Gorete. Ouve o que ela disse. Eu estou muito triste com a morte da minha filha. Sim, muito triste. Mas eu estaria mais triste ainda se ela estivesse viva por ter consentido com o pecado. Eu estaria mais triste ainda se ela não tivesse resistido ao pecado. Isso é algo que escandaliza muitos hoje. Ela preferia que a filha tivesse morrido assassinada com uma virtude fiel a Deus, guardando a sua castidade, do que se satisfazer com o pecado e dizer, não, Alexandre, vamos viver esse pecado, vamos viver como pagãos, vamos ter uma relação sexual, afinal, que mal faz? Depois a gente se confessa, não é? A Dona Assunta disse que ficaria mais triste se a filha estivesse viva, mas vivendo uma vida lasciva, uma vida imoral. Será que hoje os pais, você pai, você mãe, se preocupa mais com a morte eterna da alma dos seus filhos do que com a morte temporal? Será que hoje a gente se preocupa mais com a alma ou com o corpo dos nossos filhos? Será que hoje é normal o seu filho, sua filha, estar tendo relação sexual com o namorado, com o noivo? Ou será que o pecado mortal é muito pior do que a morte física? É algo para a gente meditar. A mentalidade dos cristãos durante os 2000 anos de cristianismo e a mentalidade que entrou nos cristãos católicos de hoje. Algo para a gente refletir. Santa Rita de Cássia viu que os seus filhos iriam cometer um pecado mortal e disse a Deus, Senhor, leva os meus filhos, mas não deixe eles cometerem um pecado mortal. E Deus levou. E Deus levou os filhos dela. Se salvaram pela oração da mãe. O esposo se converteu pela oração da esposa, a grande Santa Rita de Cássia. E nós hoje, cristãos desses tempos, qual é a mentalidade que está nos guiando, nos conduzindo? Será que as ideologias, através de meios de comunicação, não fizeram uma lavagem cerebral em nós? E nós que muitas vezes lemos pouco o Evangelho, porque o Evangelho é que nos purifica dessa lavagem cerebral. Acabamos até interpretando o Evangelho da maneira que as pessoas mundanas interpretam. E até pessoas que se dizem cristãs, começando a interpretar de uma forma laxa, de uma forma que tudo é permitido. Isso é mentira, filho. Isso é mentira, filha. Então, o Padre Pio dizia isso, e a palavra de Deus em Filipenses, Padre Pio dizia, não poderíamos ter nascido num século pior. E em Filipenses 2, 15 e 16, deveis ser irrepreensíveis e puros. Pureza aqui está falando de castidade. Filhos de Deus sem mancha em meio a uma geração extraviada e perversa, dentro da qual vós apareceis como luzes no mundo, levando ao alto a palavra da vida. Tem um outro versículo bíblico aqui que São Paulo também fala algo muito forte, deixa eu ver se eu encontro. Ele falando como que hoje para o mundo nós somos loucos, né? Tá aqui, ó. Oxalá suportasses um pouco de loucura da minha parte. De fato, já me suportai. É que eu estou zeloso por vós, com o mesmo zelo de Deus, porque eu vos entreguei ao único esposo, Jesus Cristo, e a ele eu quero apresentá-los como uma virgem casta. São Paulo está dizendo que quer apresentar as almas dos seus filhos espirituais a Cristo como uma virgem casta, pura, né? Então, aos olhos do mundo, isso é loucura. Então, essa estrada que Jesus vai dizer que deve ser apertada e estreita, foi também uma visão que Jesus trouxe a Santa Faustina. Para quem tem o Diário de Santa Faustina, número 153, ouve só essa visão de Santa Faustina.
Certo dia eu vi duas estradas, uma larga, atapetada de areia, de flores, plena de festa, música e toda espécie de prazeres. As pessoas iam caminhando ao longo dela, a dançar e divertindo-se. Assim, acabavam por chegar ao seu termo, sem se aperceberem disso. No final desse caminho havia um tremendo precipício, que era o abismo do inferno. E as almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam andando, assim tombavam, e o seu número era tão vasto que nem era possível contá-las. Eu avistei uma outra estrada, ou antes, uma vereda estreita, cheia de espinhos e pedregosa, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo todo tipo de dores. Umas tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e lá continuavam a avançar. No fim desse caminho havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidades. E era para aí que entravam essas almas. E era logo, mesmo a partir desse imediato momento, que já se esqueciam de todos os seus sofrimentos. Vale a pena anotar, número 153 do Diário de Santa Faustina, Jesus como que dá uma explicação mais detalhada do que ele falou no Evangelho, do caminho estreito e do caminho largo, da porta apertada e da porta larga, não é? Então, eu também trago para você, Santa Faustina, ela foi para os bailes de 1930, de 1920 e pouco, eram bailes muito menos indecentes do que os de hoje. Mas Santa Faustina foi para um baile uma vez, dançar, e Jesus apareceu para ela, todo ferido, todo machucado, e disse: até quando tu vai me desiludir? Até quando te esperarei? Porque ela tinha vocação religiosa. Ela não devia estar ali porque ela tinha um chamado. Mas e aqueles que têm a vocação para o matrimônio? Será que alguns tipos de lugares são convenientes para você conhecer o seu futuro esposo, sua futura esposa? Vamos ver o que diz São João Maria Vianney. A desobediência dos santos aos preceitos da Igreja. Perdão, a desobediência aos santos preceitos da Igreja. Não há um só mandamento da lei de Deus que os bailes não transgrida. Meu Deus, poderão ter olhos tão cegos ao ponto de não crer, a ponto de crerem que não há mal nesse tipo de dança, quando ela é a corda que o demônio arrasta mais almas para o inferno? O demônio rodeia um baile, assim como um muro cerca um jardim. As pessoas que entram no salão do baile deixam na porta o seu anjo da guarda e um demônio o substitui, de sorte que há tantos demônios quanto pessoas que dançam. Olha, São João Maria Vianney era do século XIX, quando estava começando a imoralidade. Mas não se compara com o século de hoje, com o século XXI, 20 e 21. Não se compara. São João Maria Vianney estava dizendo que os bailes daquela época já eram lugares de imoralidade. Não eram lugares puros, só de conhecer com simplicidade o futuro esposo, a futura esposa. São João Maria Vianney fala de uma maneira grave. Um ex-satanista diz que ia para os bailes e lá a pessoa às vezes bebia um pouco, ele chamava o baile de playground de Satanás, um ex-satanista. Ele lá captava os jovens para entrar no satanismo, porque dizia que lá tinha facilidade, porque tinha muitos demônios. Outra, num exorcismo, um padre chamado Padre Pellegrino Ernetti, um grande exorcista da Itália, que já faleceu, ele escreveu um livro. E nesse livro, falando dos exorcismos, ele fala, antigamente chamava de discoteca, não é? Porque usavam discos ou CDs, hoje em dia só chama de boate, baile. Que belas são as discotecas, o diabo disse através do possesso. São os meus palácios de ouro, para onde eu atraio as melhores esperanças da sociedade. Os jovens e aqueles que lá vão, eu faço meus, destruindo suas almas e seus corpos. Quantas milhares e milhares de almas eu atraio aqui com o álcool, com a droga e com o sexo.
Que colheita contínua eu faço aqui. Nesses lugares eu tenho conseguido muitos, aí ele vai falar várias pessoas de várias áreas da sociedade. E ele diz, ali eu sou o verdadeiro rei do mundo, e não o vosso Deus a quem eu crucifiquei. Então, imagina, o demônio zombando daqueles que vão para os bailes, nessas danças imorais. Irmão Luiz Maria, então é pecado qualquer tipo de dança? Não. Vou dar um exemplo para você, a dança hebraica. Algumas danças regionais, culturais, que não tem nenhuma malícia, que não tem um corpo esfregando no outro. Dança não é pecado. A Virgem Maria dançava a dança hebraica. Jesus dançava a dança hebraica. Cada gesto da dança apontava para glorificar o Criador. E existem danças regionais que não têm nenhuma malícia. Mas hoje isso é muito difícil. Cuidado! Se você quer ser consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, você deve amar os mandamentos de Deus. Você deve amar o cuidado no seu jeito de dançar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de olhar, de se comportar. Você deve ser presença de Jesus e de Maria. Você, nessa terra, nasceu para ser presença de Jesus e de Maria. Então, cuidado. O modo de dançar que o mundo diz que é normal, não é normal. A palavra de Deus diz, deixa eu abrir para você, anote, Êxodo capítulo 23, versículo 2, diz assim, não tome partido da maioria para fazer o mal, inclinando-se para a maioria para torcer o direito, nem serás parcial com o desvalido num processo. Então, não siga a maioria só porque a maioria segue, para torcer o direito, quer dizer, para fazer a coisa errada. Não faça o errado porque a maioria está fazendo. Êxodo 23, 2. Porque todo mundo está fazendo, não quer dizer que isso é o certo. Como nossas mães costumam dizer, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é filho da Virgem Maria. Então, sobre as danças imorais, esses textos são muito fortes. E sobre as vestes, o Padre Pio, por exemplo, ele não atendia em confissão uma moça que não estivesse devidamente vestida. Será que se Jesus chegar na sua casa, falo aqui principalmente para as mulheres, mas hoje em dia também para os homens, será que Jesus chegando na sua casa, você estaria numa veste apta para recebê-lo? Se o bispo chegasse na sua casa, né? Será que você estaria numa veste apta para recebê-lo? Mas, irmão, na casa a gente fica mais à vontade, né? A gente, quando vai visitar o bispo, a gente vai usar uma roupa toda própria para aquela situação. Eu sei. E se um bispo, se Jesus visitar a sua casa, ele não vai para um momento formal de reunião, mas ele quer te ver de uma maneira digna, como a Virgem Maria se vestia na sua casa. Você não precisa se transportar para a cultura judaica de 2000 anos atrás, mas como as mulheres santas andavam vestidas na sua casa. Será que a Virgem Maria, se ela chegasse numa noite de chuva, pegando chuva, numa noite fria, chegasse na sua casa e pedisse abrigo e não tivesse veste para vestir, tivesse que usar uma das suas roupas, será que Nossa Senhora se sentiria à vontade? Será que Nossa Senhora diria, você é tão parecida comigo? E não somente a Virgem Maria, mas qualquer outra santa, Santa Maria Madalena, Santa Maria Gorete, todos os santos e santas desses 2000 anos de igreja são a imagem de Jesus e Maria. Eu e você devemos ser também na nossa maneira de vestir. Então o Padre Pio não atendia em confissão, ele era firme. E uma vez, quando disseram para ele, Padre, o senhor está exagerando com as mulheres, as manda vir com a saia até os joelhos, na confissão para elas. Até os joelhos, respondeu o Padre Pio, você vai ver, elas ficarão despidas nas ruas. Assim o Padre Pio profetiza como as mulheres se vestem hoje. Na época que o Padre Pio estava falando isso, foi a época que a moda estava começando a avançar terrivelmente na maneira das mulheres se vestirem. Uma vez, para uma senhora que estava com a camiseta, ele disse, cerre os seus braços, porque você sofrerá menos fazendo isso do que tiver que sofrer no purgatório. E o Padre Pio cita o Apocalipse que diz, as carnes nuas queimarão.
Na verdade, o Apocalipse fala da grande prostituta que é desnudada e o seu corpo é queimado. Então, suas carnes são queimadas. Padre Pio faz um jogo de interpretação do Apocalipse dizendo: as carnes nuas queimarão. Então, pessoas que estão expondo o seu corpo de uma maneira indevida, a igreja ensina, depois você pode pesquisar sobre as partes do corpo que podem ser mostradas e as partes do corpo que estão, como que eu posso dizer, são chamadas pudendas e impudendas. Partes que podem mostrar e partes que trazem uma sensualidade. Mas, irmão, o corpo foi feito por Deus. O Senhor mesmo meditou em outro momento que o corpo não é pecado. O corpo que Deus nos deu, mas ouve só o que o diretor espiritual do Padre Pio dizia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O servo de Deus, Dom Duolindo Ruotolo. Depois do pecado original, o olhar do homem se perturba com a visão do corpo. Por isso, Deus quis que o corpo estivesse coberto. Você vê que no pecado original, assim que Adão e Eva pecam, eles veem que estão nus e ficam com vergonha, querem se cobrir, porque existe um desequilíbrio que não existia antes. Então, a irmã Lúcia faz uma meditação. Assim que o homem vê que está nu, ele coloca uma tangazinha, coloca uma folha de videira para cobrir suas partes íntimas, o homem e a mulher. E Deus, vendo aquilo, o que Deus faz? A irmã Lúcia explica. Deus deu para o homem uma túnica feita com peles de animais. Olha que bonito. Tá isso na Bíblia, está escrito, né? Mas a forma que a irmã Lúcia explica é muito bonita. Ela diz, porque a Deus não agradou aquela roupa imodesta. Agora que o pecado entrou, deve existir um cuidado. Não que o corpo seja sem valor, mas porque ele é precioso e ele só pode ser usado de uma maneira santa à imagem de Deus. Agora, com o pecado, existe a tendência do homem desejar usar o outro, usar o corpo do outro para o seu prazer de uma maneira egoísta. Por isso é necessário, o próprio Deus deu uma túnica para Adão e Eva, para eles usarem de uma maneira decente, né? Então, o servo de Deus continua. Tu então deves se vestir para esconder a carne e não para mostrá-la, quer dizer, roupas sensuais. Deve se vestir para recordar que és de Deus, que és o templo do Espírito Santo. Quer dizer, você deve ficar belo. Se você é um templo, deve ficar bonito. Uma mulher deve se vestir para ficar encantadora para o seu esposo. Ela deve ficar bonita. O homem deve ficar belo, bonito. Mas tem uma grande diferença entre ser encantadora e ser sedutora. Se você se veste de uma maneira sedutora para o seu esposo, os outros homens também vão olhar para você de uma forma sedutora e vão ser atraídos de uma maneira impura. Infelizmente, existe o pecado original, não adianta fingir que não existe esse desequilíbrio, mesmo que se disfarce. Isso perturba, isso mexe por causa do pecado original. Então é preciso ser bela e não ser sedutora. Grava isso no seu coração. Uma filha de Nossa Senhora se veste bem, manifesta o bom gosto, manifesta uma capacidade intelectual, espiritual, de ser uma pessoa, sendo inteligente, ela manifesta isso no seu vestir. Ela fica bela, mas ela não é vulgar, não é baixa, não é sedutora. E outra coisa muito importante, não existiam as redes sociais. Hoje em dia, muitas católicas acham que pode mostrar o seu corpo, acham que pode expor a sua carne, as carnes nuas queimarão nas redes sociais. Esse pecado é um pecado que leva outros a pecar. É o chamado escândalo. Outros santos vão falar sobre isso, por exemplo, São João Eudes vai dizer, certamente uma mulher que veste uma roupa imoral pode condenar-se. E pode condenar-se quer pelo pecado que ela mesma comete e pela causa de condenação de outras pessoas. Irmão Luiz Maria, o senhor está sendo muito machista. O senhor está falando mais das mulheres do que dos homens. Não, entenda bem o que eu vou te explicar. Para as mulheres, a tendência maior, mas não quer dizer que os homens não tenham, a tendência maior é de exibir para ser aplaudida, é de mostrar para atrair. E a tendência do homem é de caçar, vamos dizer assim, né?
numa linguagem mais biológica, é de buscar, é de desejar, cobiçar o corpo da mulher. Não que a mulher não cobice o homem e não que não aconteça o contrário, tudo bem. Mas o pecado do homem às vezes até é mais frequente do que da mulher. Porque o homem que não guarda os seus olhos e olha para todo lugar, ele está arruinando a sua alma pelos olhos. O homem arruína mais a sua alma no pecado do 9º mandamento pelos olhos. E a mulher arruína mais a sua alma no pecado do 9º mandamento pelo mostrar o seu corpo de uma maneira indevida. Então, tanto o homem como a mulher estão no mesmo balaio de lutar contra o pecado, de ir pela porta apertada, pela estrada estreita. São João Crisóstomo, no ano de 390, ele diz: a mulher imodesta está aumentando enormemente, ele diz para a mulher imodesta, você está aumentando enormemente o fogo contra ti mesma, pois tu excitas os olhares dos jovens, arrasta os olhos licenciosos e cria perfeitos adúlteros, e com isso te faz responsável pela ruína de todos eles. São os santos que estão ensinando. É a igreja que está ensinando. Então, isso é algo muito forte. Olha só que bonito o testemunho de Santa Perpétua. Que testemunho, os pagãos ficaram admirados como que as mulheres cristãs tinham o recato e o valor, como que elas eram valorosas, preciosas. Olha que bonito. No ano 203, as santas mártires Perpétua e Felicidade foram expostas no anfiteatro de Cartago, à fúria de uma vaca muito brava. A primeira a ser lançada ao alto foi Perpétua, de 22 anos, que acabou de ter um filho ali na prisão. Ela caiu de costas, a vaca jogou ela para longe, e ali ela caiu de costas, mas apenas se encontrou sentada, recolhendo as túnicas rasgadas, cobriu a perna, lembrando-se antes do seu pudor do que da sua dor. Olha só, uma mulher que foi condenada à morte, ali, naquele local onde o Império Romano estava matando os cristãos. E aquela vaca, ou touro, em alguns textos diz um touro bravo, jogou ela para longe. Ela começou a ser massacrada ali para ser morta, aos poucos. E quando ele jogou ela para longe, ela foi para o alto, caiu no chão, toda ferida, e a sua túnica um pouco rasgada, as suas pernas apareceram um pouco. Ela cuidou de cobrir as pernas. Ela já estava ali prostrada no chão. A preocupação dela foi guardar a modéstia do seu corpo. E ouve só, isso está nas atas dos mártires. Gestos como esses deixavam assombrados os pagãos. Na literatura dos padres da igreja aparecem tratos frequentes desse assombro que causava nos pagãos o pudor das mulheres cristãs, a admiração que em muitos casos suscitava a beleza da castidade. Os pagãos percebiam a grande diferença das mulheres cristãs nesse aspecto. Claro, não só nesse, na caridade, no perdão, na misericórdia. Então, não parece excessivo afirmar que o testemunho cristão da castidade e do pudor foi uma das causas mais eficazes da evangelização do mundo greco-romano e que, em grande medida, eles ignoravam essas virtudes. Os pagãos dificilmente valorizavam essa virtude da castidade. Então, eu quero ler para você agora o remédio. Vamos meditar sobre o remédio para todo esse mal da luxúria, principalmente o pecado do 9º mandamento. A gente havia meditado sobre o 6º. Olha aqui. Pelo aspecto se conhece o homem, e pelo semblante se conhece o homem sensato. A veste de um homem, o seu sorriso, o seu andar revelam quem ele é. Eclesiástico 19, 29. Em algumas Bíblias é no 26. Capítulo 19, versículo 29 ou 26. Olha só, Deus conhece o meu coração. Eu posso vestir como eu quiser, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. E Ele vê que seu coração está impuro quando o seu exterior revela o seu interior. Jesus diz em Mateus 12, da boca sai o que o coração está cheio. O seu interior, se não estiver limpo, vai transbordar no seu exterior. Claro que Deus conhece o seu coração.
e tem circunstâncias e circunstâncias, claro, mas tome cuidado também com o exterior. O primeiro lugar é o interior, mas o segundo lugar, quem é que entrará no santuário para louvar a Deus? Está no Salmo e está na canção, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. O primeiro, mais importante, é o coração, é o interior. Mas eu não posso celebrar a missa, por exemplo, um padre celebrar a missa ou acolitar na missa, se minhas mãos fisicamente estão sujas. O primeiro diante de Deus é o meu coração estar limpo. Mas em segundo lugar, se eu amo a Deus, eu vou com roupa suja, eu vou de uma maneira, eu vou descabelado, eu vou de qualquer jeito celebrar o momento mais importante da minha vida, que é o santo sacrifício da missa? Não! O exterior é importante. Quando você vai para a missa de domingo, não pode ir de chinelo, de sandália, de roupa, de bermuda. Vamos dizer que você veio de uma... acabou de fugir, saiu de uma situação de perigo e você só teve aquela ocasião para participar da missa, não tem como vestir outra roupa, é outra coisa. Mas o normal, o cotidiano, por isso que a gente deve acolher as pessoas que na sua ignorância, às vezes, estão cegas ou estão em circunstâncias difíceis. A gente acolhe, mas nas portas da igreja deveria sempre existir, como existe nos tribunais, como existem nos cartórios, como existem em hospitais, a roupa que deve se vestir, não é? Então, vamos terminar com o remédio. Na página 65 do nosso livro, está falando do remédio contra essa tendência do pecado capital da luxúria. E os dois pecados, os dois que ofendem o mandamento da lei de Deus, o sexto e o nono mandamento. Como vencer o pecado contra a castidade, que é o sexto mandamento, e como vencer o pecado do olhar, do desejar de uma maneira impura outras pessoas. Está aqui essa meditação da página 65, uma das grandes virtudes cristãs, está entre as três principais virtudes, é a virtude da esperança. E quando a Bíblia e o Catecismo nos ensinam sobre a virtude da esperança, não é só você esperar alcançar alguma coisa, é principalmente a esperança na posse do céu. Você tem pensado muito no céu? Você já pensou como você vai ser feliz no céu? Você já experimentou aqui, nós falamos sobre isso, quem lê a Bíblia já tem um antegozo do céu. Se você não experimentar aqui com o Espírito Santo, as alegrias do céu, as primícias, os primeiros frutos do Espírito, você não vai desejar o céu. Agora, quem deseja o céu consegue crucificar a carne. Quem pensa no momento da sua morte, que quer se preparar para ir para o céu, não vai viver na carne. Um homem chamado São Francisco de Borja, ele se tornou santo e o grande início, a grande ignição para a santidade dele foi quando ele vivia uma vida normal, era católico assim, né? Mas quando ele viu uma princesa lindíssima, de corpo e de rosto, mas uma mulher muito linda, rica, poderosa, essa mulher morreu jovem e ele encontrou com o corpo dela alguns dias depois da morte. O corpo estava terrivelmente deformado, o corpo estava terrivelmente fétido, porque os vermes já estavam ali. Então, me desculpe dizer isso, mas esse choque que São Francisco de Borja teve fez ele repensar sobre a vida eterna, fez ele mudar a sua vida e se tornar um grande santo. Ele meditou sobre a vaidade dessa terra se não for viver para o céu. Então, um remédio para vencer a carne, o pecado da carne, é você pensar no céu. É a virtude da esperança crescer no seu coração. Como diz na missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Será que está mesmo? Será que o nosso coração, aqui na terra, nossos pés, cumprindo nossa missão bem, mas por causa do céu, pensando no céu, se preparando para o céu. Então o remédio, você pode ler a página 65 com calma, que vai dizer que ilumine os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Efésios 1:18. A satisfação de todo o desejo no céu superará infinitamente qualquer prazer que se tenha na terra. E aqui vai fazer toda uma meditação sobre essa virtude da esperança. Sim, também em Eclesiástico, capítulo 7,
Anota esse versículo que é importante. Eclesiástico, capítulo 7, está escrito assim: em tudo que tu fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Eclesiástico 7:36. Em algumas Bíblias é 7:40. Em tudo que fizeres, pensa no teu fim. Quer dizer, pensa na vida eterna, pensa no momento da tua morte e jamais tu pecarás. E vamos terminar com o nosso propósito. Muitos santos tiveram a coragem de lutar bravamente para se manterem na pureza. Alguns chegaram a ser mártires, como foi Santa Maria Gorete. A pureza do corpo e da alma é uma joia preciosa que devemos guardar com todo zelo. É muito importante pedir a Deus o dom da fortaleza e da esperança nesse combate. Recorrer a Nossa Senhora também sempre foi um grande remédio usado pelos santos. Todas as vezes que você se sentir tentado contra a pureza, invoque Nossa Senhora e peça-lhe o dom da fortaleza e um profundo nojo do pecado. Eu te recomendo hoje, como exercício desse dia, você parar alguns minutos, meditar sobre a sua morte. Faça uma meditação. Quando será a minha morte? Eu não sei. Eu estou preparado? Quando será a minha morte? Os santos faziam assim: eu vou viver hoje como se hoje à noite eu fosse morrer. Então eu hoje vou viver intensamente em Deus, vou fazer caridade com o próximo, vou ser mais paciente, vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, vou varrer a casa com perfeição, vou pedir perdão às pessoas que eu ofendi. Eu vou viver o dia de hoje como se fosse o último dia. Pense que você vai morrer hoje. Esse é o exercício espiritual. Você vai meditar sobre a morte e vai meditar que você não sabe, mas imagina se ela vier hoje à noite. E eu recomendo que um dia, não precisa ser agora, claro, você leia o livro de Santo Afonso de Ligório, Meditações sobre a Morte. Preparação para a Morte é o nome do livro. Aqueles que leram esse livro tiveram experiências profundas de crescimento espiritual. Mas ao menos hoje você já vai fazer sua meditação e o Espírito Santo vai te ajudar. Então vamos rezar agora a Ele, a Nossa Senhora e ao Espírito Santo, para que a gente possa viver bem esses dias de preparação para a nossa consagração. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual,
Fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.